21, capítulo 15, melhor dizendo, Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Nós temos aí Mateus 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21 até o 28. E aí nós vamos ler aqui. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Então nós temos aqui um relato que Mateus escreve a respeito de uma mulher estrangeira que está aqui clamando pelo socorro de Jesus, que está clamando pelo favor de Jesus. Jesus estava fora de Israel, Jesus estava na região de Tiro e de Sidom, que são o norte de Israel, hoje é o Líbano. A cidade do Líbano ali, hoje o país, né, é onde se situa essas duas cidades hoje. Essas cidades existem ainda hoje. Tiro e Sidom são, respectivamente, né, Sidom e Tiro, a terceira e a quarta maior cidade do Líbano. São cidades hoje que bem desenvolvidas ali no Líbano, e elas estão ali, né, a capital hoje do Líbano é a cidade de Beirute. Então, essas cidades continuam existindo, e Jesus estava nessa região ministrando a palavra e expandindo o seu ministério. Porque nessa região ali, embora fosse terras estrangeiras, haviam muitos judeus. Por isso que ele usa essa expressão: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Porque nessa região, vários judeus tinham ido fazer residência nesses lugares, e Jesus estava pregando nessa extensão justamente por causa dali dos judeus que viviam ali. E é por isso que ele usa a frase: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ele tinha um público definido. Só que essa mulher, ela sabendo que Jesus está naquela região, ela vai atrás do socorro, ela vai atrás do Senhor, ela vai precisando de um milagre, precisando de uma resposta. E aí ela aproveita a oportunidade de que Jesus está naquela região para pedir socorro pela sua vida. E aí a nossa pergunta desta manhã é: por que a mulher cananeia é uma mãe muito especial? E aqui o texto vai nos responder. E aí o texto vai nos dar aqui as diretrizes aqui de por que essa mãe ela é especial. E aí a primeira coisa importante nesse texto, como nós falamos lá no primeiro versículo, ela é uma mulher estrangeira, ela não é do povo de Israel, ela não é da casa de Israel, mas a primeira afirmação que ela faz no versículo 22, parte A, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela não se dirige a Jesus como um profeta, ela não se dirige a Jesus como um homem especial, ela se dirige a Jesus como filho de Deus. O filho de Davi é aquele que era herdeiro do trono, aquele que viria fazer milagres em favor do seu povo. Aquele que tinha poder de curar, aquele que tinha poder de libertar. Então essa mulher, mesmo sendo estrangeira, ela reconhece a autoridade de Jesus, ela reconhece quem Jesus é. No meio dos judeus havia uma dúvida se Jesus realmente era o enviado de Deus, mas essa mulher, mesmo sendo estrangeira, de uma cultura fora de Israel, ela reconhecia a autoridade e a soberania de Jesus. Então essa mulher é especial porque ela consegue enxergar além da casa de Israel.
Aqueles que deveriam enxergar Jesus como este Messias, como o enviado de Deus, como o filho de Davi, o herdeiro do trono, não conseguiam ter essa percepção. Mas esta mulher entendia quem Jesus era. Jesus, quando ele está no meio dos discípulos, já lá no meio do seu ministério, no meio dos anos, ele pergunta assim: quem o povo dizem que eu sou? E aí ele está perguntando do povo de Israel. Aí o pessoal diz: alguns dizem que o senhor é Elias que nasceu de novo, que renasceu, ou Isaías, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Olha só, no meio de Israel, as pessoas identificavam Jesus com os profetas antes dele. Mas ninguém estava enxergando quem Jesus era. Pedro é o único que vai dizer, através de uma revelação divina, que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus diz que isso não foi de Pedro, mas foi uma revelação divina. Que quando Pedro diz: nós cremos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz o quê? Pedro, tu recebeu uma revelação dos céus. Porque o povo não enxergava Jesus como Messias. Não encarava Jesus como Messias. Mas essa mulher estrangeira entendia que Jesus era o Filho de Deus e que poderia vir em seu socorro. Então essa mãe é uma mãe especial porque ela reconhece quem Jesus é. Ela entende quem Jesus é, mesmo não sendo do povo de Israel. É a percepção, é o olhar diferenciado. Então essa mãe é uma mãe especial, porque mesmo sendo estrangeira, ela reconhece Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Segunda coisa que esta mulher nos ensina nesta manhã. Essa mulher é uma mãe especial porque ela consegue identificar exatamente o problema que ela tem dentro da sua família. Ela sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Ela sabe qual é a situação real da sua casa. Ela sabe qual é a situação que está acontecendo dentro da sua casa. Porque ela vai dizer para Jesus: olha só, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não fala: não, ela está endemoniada, ela está passando mal. Não, ela é exatamente, ela é precisa naquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Ela não é superficial em reconhecer o seu problema. Ela não é superficial em reconhecer a situação da sua família. Muitas das vezes a gente é superficial. O problema está ruim, o problema está difícil, a situação está no limite. E a gente está tratando com panos quentes. A pessoa está com um machucado terrível e a gente quer colocar um band-aid em cima. Não, filho, tem que fazer uma cirurgia, tem que mexer. Não, mas aí a gente quer colocar um band-aid como se fosse resolver. Não, ela vai em cima, você é precisa ali na situação. Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe da gravidade. Porque ela não fala que ela está endemoniada, ela está horrivelmente endemoniada. A situação era o extremo. Ela traz esse relato. Então ela consegue identificar o problema dentro da sua casa. A dificuldade real que está atravessando. E muitas das vezes nós somos negligentes nisso. Nós queremos abafar o negócio, abafar a situação, passar panos quentes, varrer para debaixo do tapete, que é uma expressão que eu gosto de usar. Mas ela não, ela é precisa na sua situação, daquilo que está acontecendo na sua casa. Então essa mãe conhece a dificuldade da família, ela conhece o problema da família. E aí, por isso, ela é uma mãe especial, ela é uma mãe diferenciada. Então nós precisamos entender que nós também precisamos conhecer a problemática da nossa família, aonde nós precisamos orar, que forma nós precisamos orar, que forma nós devemos identificar tudo isso. Então isso é necessário para nós, para conhecermos a realidade da nossa casa e da nossa família. Não podemos ser superficiais, porque os problemas eles são reais, eles acontecem. E cada família vai enfrentar uma dificuldade, cada família vai ter uma dinâmica diferente. E nós precisamos ter esse olhar de identificar os problemas dentro da nossa casa, como esta mulher fez. E aí a terceira aplicação nossa é neste dia: não podemos nos intimidar com as oposições que se levantarem. Essa mulher é uma mulher especial porque ela não se intimidou com as oposições. Ela vai atrás de Jesus, ela reconhece quem Jesus é, ela sabe identificar o problema que está dentro da sua casa, e aí, mesmo assim, se levanta oposições. Na nossa vida não é diferente, na nossa situação não é diferente. Oposições vão sempre se levantar. Oposições sempre vão acontecer. Ela vai dizer aí,
ela vai clamar: Jesus, filho de Davi, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada, e no versículo 23 Jesus não vai lhe responder palavra nenhuma. Não vai responder nada a esta mulher. Como a gente diz hoje, né? Deu um gelo. Deixou ela no vácuo. Não falou nada. Agiu com uma indiferença. E aí os discípulos de Jesus vêm e falam: olha só, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. São oposições que muitas das vezes vão nos fazer desistir de chegarmos até o Senhor. Vão nos impedir de continuar orando, de continuar intercedendo pelo problema que nós temos dentro de casa. Mas se nós desistirmos, o problema vai persistir, vai piorar. Quem tem um problema real e verdadeiro dentro de casa, não dá para desistir, não dá para retroceder. E ela vai enfrentando as oposições, porque Jesus não fala nada. Os discípulos falam com Jesus para mandar ela embora. Então as oposições sempre vão se levantar. Sempre que você estiver com um problema na sua casa, que você começar a orar, se prepare. As oposições vão se levantar. A dificuldade vai aumentar. Mas toda vez que isso acontece, porque a vitória é maior. O gigante, quanto maior, ele mais te promove. Porque o que promove Davi, na verdade, é Golias, filho. O que faz Davi ser o herói de Israel é Golias. O que faz Davi se projetar é Golias. Então, o gigante promoveu Golias. O gigante projetou Golias. E o problema, muitas das vezes, ele vai nos promover. Não no sentido de nos fazer conhecido, não, mas no sentido de nos aproximar de Deus. No sentido de aumentar a nossa fé, de aumentar a nossa confiança no Senhor. No sentido de nos aproximar da presença do Senhor, nos fazer crescer e amadurecer e nos fortalecer na fé. Então é isso que a dificuldade traz. Quando está tudo bem, a gente acaba relaxando, a gente acaba descansando e sendo negligente com muitas das coisas, muitas das vezes. Mas aí na dificuldade, ela entende que ela precisa de um milagre e ela não pode retroceder, ela não pode desistir. E isso faz dela uma mãe especial. Ela não desiste daquilo que ela precisa de um milagre na casa dela, ela precisa de uma resposta do Senhor. As oposições vêm, elas vão se levantar? Vão. Mas nós não podemos desistir. Porque a quarta aplicação aqui é que ela tem um senso de urgência. Jesus não fala nada, os discípulos se opõem à presença dela naquele lugar, mas ela continua clamando ao Senhor. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 26, ela porém veio e o adorou dizendo: Senhor, ajuda-me. Oposições, rejeição, mas ela não desiste porque ela tem um senso de urgência, ela precisa de um milagre. Ela precisa de uma resposta, ela precisa de um favor do Senhor. E ela não tem como retroceder, porque o problema não ia se resolver sozinho, a situação não ia se resolver sozinha. Ela precisava continuar clamando, lutando, fazendo pedido, implorando o favor do Senhor. Então ela não desiste, ela não retrocede naquilo para qual ela estava agindo. Ela tinha esse senso de urgência, ela precisava do favor do Senhor. Então ela é uma mulher especial, ela é uma mãe especial, porque ela entende o senso de urgência. Ela precisava de uma resposta. Não posso deixar para amanhã. Não posso deixar para depois. Tem um filme que eu gosto de citar uma frase da personagem, que parece que é uma mocinha, mas é uma vilã da história na verdade, que é o filme O Vento Levou. Deve ter uns 200 anos já esse filme. O nome do personagem é Scarlett O'Hara. E a frase dela do filme é: eu penso nisso amanhã. Só que essa mulher não pode ser a Scarlett O'Hara, filho. Ela precisa da resposta hoje. E às vezes a gente está assim: amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu vou dar um jeito nisso. Amanhã eu oro ao Senhor. Estou cansado. Depois eu resolvo. Não. A urgência
Ela tinha esse senso de urgência. Ela precisava do favor do Senhor naquele dia. Porque Jesus não ia ficar naquela região, ele estava passando lá. E ela sabia que em Israel ela não seria muito bem-vinda. Então ela tinha que aproveitar aquela oportunidade. E ela continua clamando. Ela vai até o Senhor, ela vai se prostrar, vai adorar e dizer: Senhor, ajuda-me. Então quem tem senso de urgência não pode perder tempo. E aí, colado a isso, vem o quinto ponto nosso. Quem é uma mãe especial, quem é uma mulher especial, quem é uma pessoa especial, consegue engolir o orgulho. Porque a família é mais importante do que as problemáticas do dia a dia. A família é mais importante do que alguma ofensa que alguém possa nos fazer. Quem tem senso de urgência, vai engolir sapo, vai engolir cobra, vai engolir elefante, vai engolir o que for, filho. Porque você tem uma necessidade real, você vai perder o interesse pelas coisas pequenas. E essa mulher tinha esse senso de urgência. Jesus vai dar, na verdade, vamos colocar hoje no português nosso, uma patada nessa mulher. Vai dizer uma palavra muito dura, mas ela não leva em consideração, porque ela precisa de um milagre. Ela tem senso de urgência. Ela não retrocede, ela não desiste, ela se empenha naquilo. Ela vai até o final, ela não retrocede no meio do caminho, ela não retrocede na sua fé. E aí, no versículo 26, Jesus vai responder para ela: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Não posso desperdiçar aquilo que o Senhor me deu com os outros. Mas ela vem, ela fala, aquela não leva em consideração. Ela pega a palavra de Jesus, que foi uma palavra dura, e ela transforma aquela palavra. Ela sabe fazer um jogo de palavras ali. E ela vai usar o exemplo que Jesus dá, e do próprio exemplo de Jesus, a palavra dura que Jesus dá, ela transforma essa palavra numa palavra útil para ela, a favor dela. Jesus vai falar: não posso pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Ela fala: tá, tudo bem, beleza. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabedoria. Ela não deixou a palavra entrar e criar raiz de amargura no seu coração, mas ela fez daquela palavra a base para ela usar, continuando a pedir a favor da sua filha. Quem tem senso de urgência é assim. Tem sabedoria, tem entendimento. Que o mais importante não é o meu orgulho, não é o que eu penso, é a necessidade real que eu tenho dentro da minha casa, dentro da minha família. E essa mulher é especial por causa disso, ela é uma mãe especial por causa disso. A prioridade dela não era ela, a prioridade dela era a filha. A vida dela não importava, o orgulho dela não importava. O que importava era a saúde da filha dela. Então todas as coisas perdem um sentido quando a importância é a família. E essa mulher tem isso, essa mãe tem isso. E ela se recolhe ali, ela se humilha naquela situação porque a filha dela precisava de um milagre. E ela não retrocede na sua fé. E aí esta mulher consegue ali inverter aquela palavra dura de Jesus, transformar aquela palavra dura de Jesus em uma oportunidade de atrair a atenção do Senhor. E essa palavra dessa mulher é tão poderosa diante de Jesus que ela atrai a atenção de Jesus. Porque olha só o que Jesus vai falar no versículo seguinte, versículo 28. Jesus exclamou. Você só faz uma exclamação quando? Quando algo é importante. Quando algo te atrai. Você não vai fazer uma exclamação por qualquer motivo. Eu nunca fui bom em língua portuguesa, né? Eu era um aluno meia bomba, né? Mas eu tenho algumas coisas que a gente grava. Você está exclamando, você está chamando a atenção para aquilo que vai ser dito. E aí Jesus vai exclamar e vai dizer: mulher, que grande fé você tem. Em algumas outras versões diz: ó mulher, grande é a tua fé. E Jesus está ali chamando a atenção para aquela ação dela. Que nada faz com que aquela mulher retroceda na sua fé. Atrai a atenção de Jesus. Poucas vezes Jesus tem a sua atenção atraída.
É o caso dessa mulher, é o caso do centurião de Cafarnaum, que atrai a atenção de Jesus, que atrai a admiração de Jesus, porque não desistiram, porque não retrocederam na fé. E esta mulher não retrocede. E aí Jesus vai dizer para ela: ó mulher, que grande fé você tem. Eu vou fazer do meu jeito. Não, seja feito conforme você quer. Ele atrai tanta atenção de Jesus, a admiração de Jesus, que Jesus fala para ela: mulher, seja feito do jeito que você quer. O jeito que você pedir vai ser feito. Porque você mostrou uma ação especial de uma mulher especial. Você sabe o que é real, o que é verdadeiro na sua situação, na sua família. Você sabe o que você precisa. Você entende o que você precisa. Você sabe qual é a sua causa. Você sabe qual é a dificuldade, qual é a urgência que você tem em casa. Então seja feito conforme você quer. E aí o texto diz que desde aquele momento a filha dela ficou curada. Porque quando nós estamos na casa do Senhor e nós encontramos aqui um ambiente de fé, uma palavra de fé, e nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor vai agir na nossa casa, o Senhor vai agir na nossa família, o Senhor vai agir no hospital, o Senhor vai agir à distância. Basta nós crermos e não olharmos a dificuldade. Você pode aplaudir o Senhor? Então, muitas das vezes a pessoa acha que a gente precisa tocar em alguma coisa, a gente precisa tocar na pessoa. Não, a gente precisa agir por fé. Porque diz que Jesus não foi na casa dela para orar pela filha dela. Jesus falou ali e falou: mulher, seja feito como você quer. E naquele instante a filha dela ficou curada, a filha dela não estava com ela. Ela falou, ela veio atrás de Jesus. Mas o texto não diz que a filha estava com ela, mas diz que naquele instante a filha dela ficou curada. Recebeu a visitação do Senhor. Então nós precisamos entender que esta mulher é especial porque ela é diferenciada. Ela continua crendo mesmo com as oposições. Ela continua crendo mesmo com a rejeição. Ela continua crendo mesmo com a dificuldade. E nós não podemos ser diferentes. Esse exemplo dessa mulher serve para cada um de nós. Como mãe, como pai, como filho, como uma pessoa que precisa de um milagre, uma resposta do Senhor. Seja qual for a adversidade que você esteja passando, continue intercedendo, continue orando. Por mais difícil que seja a causa, por mais difícil que seja a situação, nós não podemos retroceder nessa fé. Então essa mulher traz para nós um aprendizado muito grande neste dia, que uma mulher de oração, uma mulher de fé, não retrocede, não olha para trás, não olha as dificuldades aparentes, mas continua perseverando, continua lutando, continua se empenhando em estar ali atuando. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu neste dia. Então, por que a mulher cananeia é uma mulher de fé, uma mulher especial, uma mãe especial? Repita comigo. Porque mesmo sendo estrangeira, ela reconhece Jesus como Messias e enviado de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Segunda lição que nós aprendemos: essa mulher é uma mulher especial porque ela consegue identificar os problemas da sua família. Esse é o segundo ponto, a segunda lição que nós aprendemos. Terceira lição: porque ela não se intimida com as oposições. Por isso que ela é uma mãe especial. Ela não se intimida. Ela não se dá por vencida. Os discípulos de Jesus, pelo menos 12, né? Aqui coloca discípulos, diz os apóstolos, pelo menos 12, estavam dizendo para Jesus mandá-lo embora. E aí a gente está falando de uma cultura onde a voz da mulher pouco era ouvida, ou quase não era ouvida. Mas ela não se intimida, ela não se abate, ela não se diminui. Porque quem tem urgência, quem precisa de milagre, filho, não pode retroceder. E aí, mesmo com as oposições, ela continua clamando. E aí, essa mulher é uma mãe especial. Aí, a quarta aplicação, porque ela tem senso de urgência. E aí, a quinta lição: ela é uma mãe especial porque ela consegue engolir o orgulho por causa da sua família. E aí, a aplicação final é:
Ela é uma mãe especial porque ela consegue atrair a atenção e a admiração de Jesus. Então nós precisamos atrair a atenção e a admiração de Jesus com a nossa fé, com a nossa ação, com a nossa prontidão em servir, com a nossa prontidão em orar pela família, de interceder pela família, de interceder pelas causas impossíveis, de não retrocedermos diante das ações do inimigo, muitas das vezes na nossa vida. Porque as dificuldades vão acontecer, os problemas vão acontecer, mas em tudo Deus tem nos feito mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Tudo é possível àquele que crê, e nós cremos. Então essa mulher, ela é um exemplo de mãe, de mulher, de serva devotada, de pessoa que realmente continua perseverando. E aqueles que perseveram, certamente receberão o favor do Senhor. Porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que avançam, daqueles que continuam lutando, daqueles que continuam perseverando. O segredo da vitória é continuar perseverando em oração. Mesmo que as circunstâncias aparentes digam não, continue crendo que o Senhor tem milagres a nosso favor. E nesse tempo, o Senhor tem bênçãos para nós. Nesse tempo, o Senhor tem respostas para nós. Seja qual for a adversidade que você esteja atravessando, na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua empresa, seja qual for, coloque a sua fé em ação, continue lutando, continue intercedendo, continue falando, proclamando e anunciando a bondade e a misericórdia do Senhor. Porque as oportunidades, elas vêm, mas tem um ditado que diz, a sorte acontece para aqueles que estão preparados, para aqueles que perseveram. Porque a sorte, muitas das vezes, a pessoa vê só o resultado, mas não vê a caminhada e a trajetória e a luta da pessoa. Qual o preço que ela pagou. E aí alguém vê a filha da mulher liberta e fala, poxa, deu sorte, não. Olha o que ela enfrentou, olha a situação que ela enfrentou, olha o quadro para chegar no resultado. E aí muitas das vezes vê assim, só vê o resultado, mas ela passou por toda uma trajetória para conseguir o milagre na sua família. E assim também é conosco, não é diferente. Então nós nesse tempo podemos entender que este é o momento do Senhor nos abençoar e fazer milagres em nossas vidas. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar, pedindo que nesta manhã, esta palavra possa fluir no nosso coração, que você, mãe, possa ter sido abençoada por esta palavra, e faça como esta mulher, seja uma mãe especial, que continua perseverando, orando e lutando pela sua família, porque certamente, assim como o Senhor recompensou esta mulher, o Senhor também há de recompensar você, quando a sua família estiver na presença do Senhor. E certamente você vai poder desfrutar desse milagre em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, entendendo que todas as coisas procedem do Senhor, que a tua boa mão continua operando e fluindo a nosso favor. Nós agradecemos por este momento que o Senhor nos deu, por esta data comemorativa que estamos comemorando neste dia, aonde, Pai, nós homenageamos as mães, Senhor Deus, aquelas que nos geraram, Senhor Deus, no Teu amor, e que têm a responsabilidade, Senhor Deus, junto com os pais, de nutrir o amor, mas principalmente de nos ensinar no caminho do Senhor, de nos instruir na palavra do Senhor e no amor do Senhor. Eu agradeço por cada dia que o Senhor tem acrescentado a cada família, e que as famílias consigam cada dia entender que o propósito do Senhor é abençoar as nossas vidas, é abençoar a nossa casa, no poderoso nome de Jesus. Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar nesta manhã. Jesus, pão da vida. O pão vivo que desceu dos céus, aquele que mata a nossa fome, é a água viva que mata a nossa sede e que faz brotar no nosso coração a alegria e a paz dos céus que excede a todo entendimento. Aleluias.
recebe a nossa adoração neste dia que nos consagramos a Ti. Porque este dia nós estamos aqui para comemorar, Senhor Deus, e celebrarmos em memória do Senhor a nossa participação no corpo e do sangue do Senhor. Estarmos como participantes deste momento, Pai, nos faz também responsáveis, Senhor Deus, por este momento. Porque a Tua palavra diz que aquele que come e bebe indignamente do corpo e do sangue do Senhor trará sobre si, Senhor Deus, condenação, porque não consegue discernir deste momento. Então que neste momento nós possamos esvaziar o nosso coração de toda raiz de amargura, de todo pensamento contrário, e aproximarmos o nosso coração do Teu perdão e da Tua graça. E assim como o Senhor nos oferece perdão neste dia, também ofereçamos perdão àquele que nos feriu, àquele que nos magoou. Porque na oração que o Senhor nos ensinou, Pai, nós pedimos perdão. E assim como o Senhor também tem nos perdoado. E aí o Senhor, nós falamos na oração que o Senhor nos ensinou: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas, assim como perdoamos também aquele que nos ofendeu. Então, para fazermos isso, Pai, nós precisamos nos aproximar do Senhor, com o nosso coração íntegro, com o nosso coração totalmente, Senhor Deus, sabendo que o corpo do Senhor foi traçado, Pai, transpassado pela lança, foi transpassado, Senhor Deus, pelos açoites, e que isso nos fez nos aproximar do Senhor. Então que neste dia, ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós possamos ter a responsabilidade de que fazemos isso de forma consciente do que estamos fazendo, que fazemos isso com a plena convicção de que ao fazermos isso nós tornamos participantes do sacrifício do Senhor, do sofrimento do Senhor, mas também, Pai, na eternidade vamos desfrutar dos benefícios da vida eterna que o Senhor conquistou para nós na cruz. Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre si. Então, neste dia, Pai, que nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, eu queria que você separasse aí nas suas mãos o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Corpo esse que foi açoitado, porque a mensagem que Cristo pregou, que lhe trouxe condenação, foi a mensagem que Deus decidiu se reconciliar com a humanidade, nos purificando de todos os nossos pecados, para que pudéssemos sermos aceitos na eternidade. E esta mensagem era uma mensagem contrária ao coração daqueles homens, que estavam amargurados, que estavam abatidos, mas que não viram na mensagem de Cristo uma mensagem de redenção. Porque Ele nos convida a cada dia: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o convite que o Senhor nos faz toda manhã. Se toda manhã você está cansado da vida que você está levando, o Senhor te chama a desfrutar da presença dEle e a entregar a Ele todas as suas preocupações, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E isso que nós fazemos todas as manhãs, lançando sobre Cristo as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, participarmos do corpo do Senhor, nós fazemos deste momento um memorial que o apóstolo Paulo nos instrui na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo instruía a igreja a participar corretamente da ceia do Senhor. Ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, quando nós participamos do corpo aqui, simbolizado pelo pão, nós estamos sendo participantes desse sacrifício de Cristo, trazendo à memória o sofrimento, para que possamos lembrar que o Senhor padeceu e sofreu, para que eu e você fôssemos perdoados pelo Pai. Então, nesta manhã, ao comer do pão, lembre-se, houve um preço pago, um preço alto, que foi o sangue do Senhor. E então, ao comer do pão, lembre-se, você está participando do sofrimento, para também desfrutar das benéficas que o poder do nome do Senhor traz para cada um de nós. Então, nesta manhã, separe o pão e junto vamos comê-lo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Comamos todos neste momento. Aleluia. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor.
cantar o louvor nesta manhã. Eis-me aqui outra vez, eu venho me derramar na tua presença, Senhor. Eu venho me derramar aos teus pés. Eu venho adorar o Senhor, em espírito e em verdade, com meu coração voltado totalmente a Ti, me rendendo totalmente a Ti. Em rendição reconheço que nada tenho e nada sou, mas que a Tua graça tem me favorecido a cada manhã. Aleluia, vamos cantar essa canção. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. O teu toque, por tua bondade, liberta o teu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, que és formoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que você nesta manhã possa se derramar na presença do Senhor, se entregando por completo, sem reservas no seu coração, sabendo que o Senhor se aproxima daqueles que se aproximam dele. Porque toda ação tem uma reação, isso é uma lei física, mas é uma lei espiritual. O Senhor diz para nós: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele revela a nós aquilo que está oculto, escondido. E Ele precisa, e Ele quer, na verdade, de nós, que nós tenhamos um coração quebrantado. Porque é um coração quebrantado, a palavra diz que o Senhor não resiste. E Ele se agrada daqueles que se aproximam dele. Com o coração quebrantado, com fé, usando a fé que Ele nos deu para estar realizando os milagres no meio da nossa família. Então eu queria que você separasse o vinho, que é o corpo, o sangue de Cristo. O apóstolo Paulo, ele continua na instrução à igreja.
cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que vocês beberes em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos declarando: o Senhor vem. E a palavra do Senhor em Apocalipse diz: eis que cedo vem, e sem demora e sem reserva, o Senhor está vindo buscar a sua igreja. E aqueles que comem e bebem do corpo e do sangue do Senhor, bebem e comem sabendo que o dia que chegar, o Senhor estará nas nuvens chamando a sua igreja, e nós nos apresentaremos diante dele. E aquele dia glorioso será, porque nós entendemos que esta é a maior promessa e esperança que nós temos, que um dia seremos resgatados para vivermos a eternidade com Deus. Por isso nós nos derramamos sem reserva na presença do Senhor. E ao participarmos deste momento, nós celebramos e anunciamos o retorno do Senhor para buscar a sua igreja, que somos nós, aqueles que confessam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que reconhecem que fomos alcançados pela sua maravilhosa graça, pela sua misericórdia, que nos concedeu perdão diante de Deus, que nos fez aceitos, inculpáveis diante da presença do Senhor. Levante o cálice, agradeça ao Senhor por Ele ter te escolhido para participar do corpo e do sangue dele, por Ele ter te eleito para você ser mais do que vencedor no nome dele, porque em Cristo todas as coisas são possíveis, porque para Ele não há impossíveis em todos os seus propósitos. E o propósito do Senhor é nos abençoar, é nos fazer crescer, e a cada dia vivermos nas promessas do seu nome. Então, neste momento, vamos todos participar do sangue de Cristo, que nos purifica de toda a injustiça, em nome de Jesus. Aleluia. Tomamos todos juntos. Aleluia. Aleluia, Jesus. O sangue do Senhor foi vertido por mim e por você. O sangue do Senhor foi derramado por mim e por você. Ele nos purificou de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel para nos purificar de toda a injustiça. E isso foi feito através do seu sangue, que nos purificou de todo o pecado. Então você é livre para adorar, você é livre para glorificar, você é livre para bendizer, você é livre para exaltar Deus. Vamos terminar esse momento aqui, cantando esta canção. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Diga para a pessoa que está do seu lado: se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Então creia nisso, minha irmã, meu irmão. Vamos cantar esta canção.